Então, depois de um golpe particularmente forte, um estranho som metálico ecoou pelo espaço apertado. Ian congelou na mesma hora, percebendo que sua lâmina tinha batido em algo completamente diferente de terra ou pedra. Um leve brilho começou a atravessar as camadas de terra negra e pedras quebradas, iluminando a ponta da lâmina. Aquele frágil feixe de luz parecia anunciar a tão esperada promessa de liberdade. Ian ficou encarando aqueles pequenos raios de luz com o coração disparado. Para ele, aquilo não parecia apenas uma descoberta, parecia destino, um avanço inesperado que podia mudar tudo. Enquanto isso, no pátio, o oficial de serviço realizava uma chamada rigorosa. Os recrutas números 830, 892 e 920 responderam imediatamente, suas vozes firmes sob o olhar vigilante da autoridade. Mas quando o dedo do oficial chegou ao número 974, ele percebeu a ausência perto das enormes fileiras de barris onde os recrutas costumavam se reunir. Vestindo um uniforme vermelho chamativo, o oficial de repente viu Ian se aproximando à distância. A suspeita apareceu no rosto dele enquanto ordenava que o jovem parasse, comentando que um cheiro desagradável vinha dele. Convencido de que o recruta estava escondendo algo, o oficial mandou que ele tirasse o capuz. Ian hesitou por um instante antes de levar a mão às roupas, fingindo a postura de alguém pronto para confessar. Ele explicou que tinha danificado um recipiente por acidente enquanto transportava resíduos. Enquanto falava, o cheiro forte de fezes saía claramente de suas roupas, atingindo o nariz de todos ao redor. O oficial recuou imediatamente com nojo, o rosto ficando pálido enquanto mandava Ian sair dali na mesma hora. Era exatamente o resultado que Ian queria. Pendendo as roupas sujas de lado, ele se perguntou se aquele cheiro algum dia iria desaparecer, mas pelo menos a suspeita tinha sido desviada. Mais cedo, enquanto cavava o túnel, Ian tinha acertado sem saber um cano de drenagem escondido dentro da parede, e agora aquele barulho metálico finalmente fazia sentido. Do cano rompido começou a sair uma massa estranha de resíduos em forma de dragão. Ian fez uma careta, se perguntando por um segundo que tipo de comida grotesca seus companheiros comiam, mas não havia tempo para entrar em pânico. Mesmo com esses contratempos, os preparativos de Ian continuavam avançando de forma constante. Ele já tinha garantido adagas, cordas enroladas e outras ferramentas essenciais para a fuga. Seu corpo também já estava quase em condição ideal. Com um treinamento físico brutal combinado com mana mágica, ele tinha se transformado em algo muito mais forte do que o recruta assustado que chegou ali no começo. Houve momentos durante aquele treinamento intenso em que ele achou que iria desmaiar de exaustão, com a intensidade empurrando seu corpo até o limite. Enquanto lembrava de como aqueles testes brutais o tinham fortalecido, Ian pensava nos passos finais do plano, até que vozes baixas de estranhos por perto quebraram sua concentração de repente. Um mentor falava em voz baixa e cautelosa sobre um recruta chamado Gail, que teve a língua cortada por ousar rir de um instrutor. O outro ouvia nervoso, claramente perturbado por aquela disciplina cruel. Ian ouviu um guarda dizendo ao companheiro para aguentar mais um pouco, explicando que instrutor Commander Damian Cavalan logo sairia daquela área. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Ian enquanto ele ajeitava as roupas com determinação renovada. Saber que Damian iria se ausentar parecia um presente do destino. Voltando silenciosamente para o seu posto designado, Ian reforçou sua decisão. Ele não iria desperdiçar uma oportunidade tão rara. Mais uma vez, o antigo líder das forças especiais caminhou em direção ao banheiro abandonado da terceira zona, cada passo calculado e cuidadoso. O pátio aberto ao redor da estrutura decadente estava assustadoramente vazio. Sem ninguém por perto, Ian se permitiu pensar por um momento no sonho de liberdade que o empurrava para a frente. Ao se aproximar da entrada, ele calculou quanto tempo ainda tinha antes de instrutor Commander Damian Cavalan voltar. Justo quando estava prestes a entrar, um som inesperado chegou aos seus ouvidos. O ritmo claro de passos se aproximando ecoou na pedra. Alguém que ele não reconhecia estava se movendo em direção à saída de dentro do prédio. Os passos ficavam mais altos a cada segundo, mas a escuridão escondia a identidade da pessoa, deixando Ian tenso e incerto. Pensamentos ansiosos correram pela mente dele. Será que Lorena Beowulf ou Damian Cavalan tinham descoberto seu plano secreto?
Será que ele já tinha sido exposto? Finalmente, a silhueta saiu das sombras. Os olhos de Ian se arregalaram em choque quando ele reconheceu quem era. Era Roman. Os dois ficaram olhando um para o outro como se estivessem vendo um fantasma. Roman perguntou por que Ian parecia tão surpreso, enquanto Ian o acusou diretamente de estar seguindo ele, embora nenhum dos dois quisesse transformar aquilo em um conflito. Roman explicou calmamente que não estava espionando ninguém, ele só tinha recebido trabalho naquela área. Preocupado, Ian observou a condição de Roman e percebeu que ele ainda estava se movendo mesmo ferido. Roman ficou irritado com a insinuação de fraqueza e disse que a acupuntura tinha acelerado sua recuperação. Ian continuou analisando ele com atenção, sentindo que algo estava um pouco estranho apesar das palavras de Roman. Havia uma rigidez no jeito que ele se movia que denunciava a dor. Quando Ian apontou para os leves traços de sangue que atravessavam suas roupas, Roman respondeu com um comentário seco, dizendo que aquilo não passava de acne. Por enquanto, Ian decidiu aceitar aquela explicação fraca e voltou a olhar para o banheiro abandonado, dizendo que ainda tinha muito trabalho para terminar antes do anoitecer. O recruta Roman curvou os lábios em um sorriso torto, claramente sem acreditar na explicação que tinha acabado de ouvir do colega mais novo. Para ele, as palavras de Ian pareciam leves demais, quase absurdas, descuidadas demais para uma situação que cheirava a perigo. Enquanto Roman observava Ian com mais atenção, começou a perceber o tamanho do que o jovem recruta estava fazendo. A terra espalhada, a tensão no corpo dele, o segredo em cada movimento, tudo apontava para uma única verdade, Ian estava tentando escapar. A percepção fez Roman se surpreender por um instante, seguido rapidamente por um estranho toque de medo. O homem que recentemente tinha enfrentado o instrutor Commander Damian Kavala inclinou a cabeça e abriu um sorriso sinistro. Em voz baixa, comentou que, se os mentores descobrissem aquele pequeno projeto, as consequências seriam desastrosas, e então perguntou casualmente se Ian realmente queria continuar. Ian não gostou nada do tom por trás dessas palavras. Uma onda de raiva surgiu dentro de Ian. Seus dedos apertaram o punhal de trabalho enquanto uma determinação sombria tomava conta de seus pensamentos. Por um breve instante, ele considerou invocar o System Dark Spirit e caçar o Dark Falcon, uma medida extrema que mostrava até onde ele estava disposto a ir. A reação de Roman foi imediata e explosiva. Seus dentes brancos apareceram quando ele mostrou os dentes em indignação, incrédulo que Ian estivesse pensando em algo tão extremo. Mas por trás da raiva havia curiosidade, afinal, quem era realmente aquele jovem silencioso que segurava uma lâmina com tanta confiança assustadora? Mesmo assim, Ian permaneceu aparentemente calmo, com o olhar fixo à frente como se as acusações de Roman fossem apenas um barulho distante. A tranquilidade dele era perturbadora, quase mais fria do que qualquer ameaça gritante. Abaixando levemente a cabeça, Ian analisou a situação com uma frieza brutal. Se Roman realmente tinha entendido seu segredo, eliminá-lo talvez fosse a única solução segura. Era um pensamento duro, mas sobreviver não deixava espaço para sentimentalismo. A voz de Roman quebrou o silêncio, exigindo saber por que Ian não respondia. Devagar, Ian levantou a cabeça e abriu os olhos, enquanto a intenção assassina de antes desaparecia e dava lugar a um cálculo cauteloso. A visão tensa de violência desapareceu. Roman, ainda bem vivo, assumiu que o silêncio do companheiro era apenas medo e lembrou casualmente que a punição por tentar escapar era morte, rápida e sem discussão. Ian não esperava que Roman interpretasse tudo de forma tão simples. Mesmo que ele implorasse por silêncio, não havia garantia de que o segredo ficaria guardado. Palavras, uma vez ditas, costumavam se espalhar como fogo. Mesmo assim, Ian duvidava que Roman realmente quisesse denunciá-lo. Roman ficou irritado com a suspeita e disse que, se Ian continuasse desconfiando dele, então ele poderia muito bem ir direto falar com os mentores. Mantendo o contato visual firme, Ian falou com determinação, dizendo que revelar o segredo de um companheiro de equipe era impensável. Para ele, traição era algo baixo demais até para aquele lugar brutal. Logo em seguida, a raiva de Roman mudou para algo mais sombrio. Ele admitiu que odiava aquele lugar ainda mais do que Ian, e que revelar o plano de fuga só ajudaria o sistema que ele desprezava.
Ian se lembrou do confronto anterior de Roman com o instrutor Commander Damian Cavalan, da forma como ele ardia de fúria mesmo estando à beira da morte. Aquela rebeldia não era atuação, era real. Agora o olhar de Roman suavizou um pouco, quase vulnerável. Por trás da arrogância, havia um desejo forte de voltar para casa, algo que nem o orgulho dele conseguia esconder. Enquanto Ian voltava a cavar, ele já não acreditava que Roman iria traí-lo. Na verdade, Roman parecia desejar escapar ainda mais do que ele, a única diferença era o jeito de fazer isso. Encarando Roman com atenção, Ian analisou cada expressão do companheiro, tentando descobrir se havia alguma mentira ali, perguntando em silêncio se podia confiar nele. Roman sustentou o olhar com a mesma intensidade, admitindo que a situação deles era muito mais complicada do que simplesmente escolher entre ficar quieto ou denunciar. Ele lembrou do treino em que tinham lutado antes, quando já tinha percebido algo estranho em Ian, uma aura que sugeria experiência escondida e um poder contido. Roman também não esqueceu o soco que recebeu de Ian naquele treino. Havia precisão e força ali, muito além do que um simples recruta deveria ter. Agora ele tinha certeza, se Ian tivesse decidido agir diferente naquele dia, Roman talvez nem tivesse sobrevivido à luta. Aquela contenção tinha sido intencional. Desde então, Roman sempre conseguia identificar Ian no meio de todos os recrutas. Não era literalmente um cheiro, mas uma sensação, uma presença única que parecia ficar no ar. Ian olhou para ele sem acreditar, meio divertido e meio irritado, dizendo que Roman estava agindo como um perseguidor. Ele realmente não fazia ideia do que Roman queria dizer com aquele cheiro. Cruzando os braços, Ian perguntou como Roman tinha descoberto o túnel. Roman respondeu calmamente apontando para os rastros físicos que Ian tinha deixado para trás sem perceber. Ele apontou para as estruturas de granito do campo de treinamento, explicando que um pó fino de cal tinha se acumulado de forma estranha em certos caminhos, algo muito evidente para olhos treinados. Depois de analisar os rastros, Roman concluiu que o tamanho das passadas e das pegadas combinava quase perfeitamente com o corpo de Ian. A dedução tinha sido simples para quem prestasse atenção. Ian ficou surpreso ao perceber que Roman tinha montado todo o plano de fuga apenas com pistas tão sutis. Roman ainda admitiu que tinha revisado registros de tentativas de fuga anteriores, documentos que o próprio Ian vinha estudando. Naquele momento, Ian reconheceu a percepção afiada de Roman. Apesar de parecer impulsivo, havia uma inteligência bem clara escondida por trás da atitude imprudente. Então Roman fez um pedido direto, ele queria participar da fuga. Perguntou para onde o túnel levava e quais eram, de forma realista, as chances de sucesso. Nas sombras fracas perto das salas abandonadas, Ian perguntou se Roman realmente estava pronto para fugir. Roman hesitou, admitindo que precisava pensar melhor antes de tomar uma decisão que mudaria sua vida. Ian comentou que Roman tinha habilidades impressionantes e que, se ficasse ali por 10 anos, poderia alcançar posições muito altas dentro da organização. Quando Ian se preparava para sair, a curiosidade falou mais alto. Ele perguntou o que exatamente Roman queria proteger ao continuar naquele lugar cruel. Os olhos de Roman ficaram turvos quando a imagem de algumas crianças apareceu em sua mente. Ele nem conseguia garantir a própria sobrevivência, muito menos a delas. A fotografia que ele carregava estava parcialmente queimada, com as bordas chamuscadas. Roman duvidava que, daqui a 10 anos, ainda fosse capaz de proteger aquilo que aquela foto representava. Ian não tinha paciência para hesitação longa. Ele disse para Roman decidir logo, se quisesse se juntar a ele amanhã ou depois de amanhã, a chance desapareceria. Então Roman fez uma pergunta séria para Ian, ele realmente sabia o que os esperava depois da fuga, do lado de fora da fortaleza? No corredor escuro, Ian respondeu com tranquilidade. Roman então começou a explicar o que poderia acontecer se eles realmente conseguissem escapar. Desenhando um esquema imaginário no ar, Roman comparou os possíveis fugitivos com a rede de mentores que os perseguiria, destacando o enorme desequilíbrio numérico nos 962 setores designados. Ele explicou que, se desaparecessem, os instrutores provavelmente perceberiam primeiro a ausência dele, fazendo de Roman o principal suspeito e alvo imediato. Se a previsão de Ian estivesse certa e eles fugissem nos próximos dias,
Roman poderia acabar enterrado em uma cova rasa antes mesmo de chegar perto da liberdade. Naquele breve diálogo, Ian lembrou como as aparências podem enganar, até o recruta mais impulsivo pode esconder várias camadas de estratégia e visão. Os olhos de Roman se abriram um pouco mais, sem saber se a calma de Ian era genialidade ou pura loucura. Ele não sabia se deveria rir ou ficar assustado. O plano deles parecia como lançar uma linha de pesca no meio de águas turbulentas. Mesmo assim, um deles insistiu que reclamar não adiantava, o risco era inevitável. Quando chegou o momento da decisão final, Roman fechou os olhos, mergulhando nos próprios pensamentos para pesar o medo contra a esperança. Depois de um longo momento refletindo, ele abriu os olhos novamente com clareza. Não havia outra escolha, ficar parado ali só levaria à destruição. Bem acima dos penhascos irregulares que cercavam o campo de treinamento, as estrelas brilhavam intensamente no céu da noite, testemunhas indiferentes do caos vivido pelos recrutas. Instrutor Commander Damian Cavalan estava sob aquele céu estrelado, cantarolando baixinho com uma expressão satisfeita enquanto se preparava para falar com os cadetes reunidos. Mantendo um ar animado e aparentemente alegre, cercado por seus assistentes, Damian comentou sobre o ar fresco da noite. Em suas primeiras palavras, Damian explicou que os tinha chamado tão tarde porque tinha um anúncio de grande importância. O recruta de alto nível número 32, Kais, ouviu atentamente enquanto Damian pedia uma falsa desculpa por perturbá-los à noite, com um tom educado que escondia algo inquietante sob a escuridão. O recruta de nível baixo número 525, Mabin, já tinha ouvido rumores do que ele acreditava ser uma boa notícia vinda de Instrutor Commander Damian Cavalan. Impaciente e incapaz de segurar a curiosidade, ele se mexia inquieto na formação, claramente desejando que o instrutor parasse com o suspense e fosse direto ao ponto. O recruta de nível baixo número 974, Ian, murmurou que, se o chefe teve o trabalho de reunir todos ali tão tarde da noite, então o mais lógico seria realizar o exame imediatamente. Seu tom era calmo, mas por trás dele havia cálculo. Continuando seu discurso sobre o céu frio da noite, Instrutor Commander Damian Cavalan falou mais sobre a preparação de um cronograma oficial para o primeiro exame deles dentro da organização, saboreando cada palavra como se estivesse anunciando um grande espetáculo. As regras, explicou ele com uma simplicidade inquietante, eram diretas. Cada recruta seria enviado para um local designado, e sobreviver por uma semana inteira significaria aprovação. Sem resgate. Sem ajuda. Apenas resistência. Com a cabeça ligeiramente baixa, Ian escutava cada detalhe que Damian dizia sobre a prova que estava por vir, memorizando cada palavra enquanto escondia a tempestade de pensamentos atrás da expressão calma. Por fim, com um sorriso elegante mas completamente frio, Damian revelou o local do teste, as infames Mountains of Blades, um nome que por si só carregava o peso de incontáveis sepulturas sem nome. Ian manteve os olhos fixos no instrutor enquanto ele falava, mas sua mente corria rápido. Ele conhecia bem aquela região amaldiçoada, e só de ouvir o nome já lembrava histórias cheias de sangue. Havia uma antiga história sobre um aventureiro chamado Neil, que entrou nas Mountains of Blades depois de ouvir rumores sobre ervas raras capazes de curar a doença de sua mãe. O jovem, cheio de esperança, tranquilizou a mãe antes de partir, prometendo com total confiança que voltaria com o remédio que ela precisava desesperadamente. Mas as montanhas eram implacáveis. Algo terrível aconteceu durante sua jornada. Mesmo assim, em seu último suspiro, Neil continuou firme em sua promessa, dizendo à mãe para não se preocupar e jurando que traria a cura. A mãe esperou fielmente pelo retorno do filho até o fim da vida. Talvez a única misericórdia naquela tragédia tenha sido o fato de que ela nunca soube o destino horrível que ele encontrou. As Mountains of Blades eram um verdadeiro refúgio para monstros de todos os níveis. Goblins, os mais fracos entre eles, vagavam pelas áreas externas, mas quanto mais fundo alguém ia, mais perigosas as criaturas se tornavam. Nas profundezas sombrias, era possível encontrar espécies gigantes capazes de esmagar criaturas menores sem esforço, dominando seus territórios com brutalidade primitiva. Bestas gigantes e sedentas por sangue, criaturas que muitos acreditavam existir apenas em lendas, diziam vagar pelas cristas irregulares e vales afiados daquele terreno amaldiçoado.
Pior ainda eram as entidades desconhecidas escondidas nas regiões mais profundas, monstros nunca documentados. Um recruta poderia cruzar com algo assim a qualquer momento. E em algum lugar no coração das montanhas, algo antigo habitava. Depois de pintar esse cenário sombrio, Damian bateu palmas levemente, com um tom cheio de ironia enquanto observava os recrutas, muitos deles agora cheios de ansiedade em vez de confiança. Ele se perguntou, quase com diversão, quais daqueles vermes, como ele os chamava em pensamento, ainda estariam vivos em 7 dias. A possibilidade da morte deles trouxe um brilho quase alegre aos seus olhos carmesim. Um assistente ao lado dele se curvou levemente antes de sussurrar algo em seu ouvido, uma informação que imediatamente chamou a atenção de Damian. Ian, que observava de perto os líderes, conseguiu captar partes da conversa. O assistente mencionou que o contato tinha sido feito e que a presença de um instrutor era necessária em outro lugar. Damian ouviu com os olhos meio fechados e depois assentiu lentamente, claramente satisfeito com o que tinha escutado. Depois que o assistente terminou de falar, um sorriso sombrio apareceu em seu rosto, como se ele já imaginasse os testes difíceis, e talvez divertidos, que aguardavam os recrutas. Decidindo que o anúncio já era suficiente, Damian declarou o encontro encerrado e ordenou que todos se dispersassem. Segurando o capuz, Ian pensou que o discurso incomumente curto do instrutor-chefe indicava que havia alguma urgência por trás, ou talvez irritação. Não importava o quanto os recrutas mais jovens treinassem, suas chances nas Montanhas of Blades eram mínimas, especialmente quando os instrutores favoreciam os alunos nobres mais velhos. O pensamento de Ian foi interrompido de repente por uma voz feminina exigindo espaço. Instintivamente, os recrutas se dividiram em 2 fileiras ordenadas, abaixando o olhar enquanto Lady Lorena Beowulf caminhava à frente, sua presença dominando facilmente todos os recrutas de nível baixo ao redor. Puxando o capuz para baixo, Ian observou a famosa figura por baixo da sombra. Ela era a estrela absoluta da organização, admirada e temida ao mesmo tempo. Até alguém do nível de Lorena Beowulf estava presente naquela reunião noturna. Ian rezou em silêncio para que ela passasse sem sequer olhar para ele. No começo, ela passou pela fila de recrutas como se estivesse perdida nos próprios pensamentos, dando a eles tanta atenção quanto daria a qualquer cenário ao redor. Então, para o desespero de Ian, Lorena Beowulf de repente virou o olhar na direção dele, estreitando os olhos enquanto um sinal de reconhecimento surgia. Ela o encarou como se estivesse olhando para uma aparição, sua expressão momentaneamente surpresa, como se tivesse visto um fantasma entre os vivos. O coração de Ian apertou. Ele forçou a si mesmo a encarar o olhar dela por um instante antes de abaixar a cabeça novamente, sabendo que já tinha sido notado. Mesmo que Lady Lorena continuasse andando sem parar, Ian percebeu que a situação tinha ficado muito mais perigosa. Sua sombra alongada se estendia sobre a pedra cinza, e ele repetia para si mesmo que o medo não adiantava, ele iria escapar daquele lugar, custasse o que custasse. Virando-se para Roman ao lado, Ian perguntou baixinho se ele tinha terminado os preparativos que lhe foram atribuídos. Roman confirmou que tudo estava pronto. Ainda desconfiado, Ian apontou para o monumento da espada de pedra diante deles e pediu que Roman observasse com atenção. Roman franziu a testa, sem ver nada especial. Quando Ian comentou que, a partir de amanhã, Roman nunca mais precisaria olhar para aquele monumento irritante, a expressão dele mudou para surpresa. Ian já tinha entendido as implicações da mensagem que o assistente de Damian havia transmitido antes. Antes do primeiro exame começar, Damian teria que ir pessoalmente ao Palácio Real para relatar a Imperor Leon Cavalan sobre as condições do teste. Mesmo odiando esse tipo de visita, Damian não tinha escolha. Uma ordem imperial não podia ser ignorada. Com o instrutor-chefe fora, o maior obstáculo para a fuga deles desapareceria. Aquela noite seria a oportunidade perfeita. Em uma câmara escura do calabouço, uma tocha se acendeu, lançando luz trêmula sobre as grades de ferro. Um guarda chamou o recruta número 220, que respondeu imediatamente. Enquanto o instrutor caminhava pelo corredor, ele observou que o recruta 231 tinha sido eliminado antes, enquanto 256 ainda estava vivo.
Continuando a lista de recrutas aceitos, o dedo do instrutor finalmente chegou ao número 274. O guarda vestido de vermelho parou diante da cela de Ian e ordenou que ele respondesse mais rápido, com um tom cheio de diversão cruel, como se estivesse contando insetos. Sem tirar os olhos da lista, o instrutor repetiu o nome e o número do prisioneiro. De costas para as grades, ele não percebeu os braços se estendendo da escuridão atrás dele. Em um movimento rápido, Ian agarrou o instrutor imobilizado e sussurrou que a operação de fuga, envolvendo ele, Roman e mais dois, tinha oficialmente começado. Com a troca de turno prestes a acontecer, o recruta 274 ordenou que seus companheiros escondessem o instrutor inconsciente antes que a próxima patrulha chegasse. Perto dali, Todd e Jake entenderam a situação imediatamente. Sem hesitar, pegaram o instrutor desacordado e o arrastaram para esconder o corpo. Roman, lembrando das instruções de Ian, trouxe mais dois recrutas para ajudar. Mesmo tendo dúvidas sobre a confiabilidade deles, Roman garantiu que os novos aliados eram leais. Enquanto saíam da câmara, Roman perguntou em voz baixa se Ian pretendia usar os novos recrutas como isca. Se fosse esse o plano, ele não iria abandoná-los. Todd e Jake tranquilizaram Roman dizendo que nenhum deles pretendia ser capturado, estavam prontos para arriscar a vida junto com os outros. Ian entendia a determinação deles, mas se alguém ouvisse seus movimentos, tudo estaria perdido. Ian, o recruta que liderava aquele avanço tenso, mantinha uma expressão de pura determinação enquanto ordenava que todos olhassem apenas para frente e não hesitassem, não importava quantas dúvidas surgissem em seus corações. Os quatro avançaram em direção às enormes portas seladas, seus passos ecoando fracamente no corredor. Então, diante daqueles painéis imensos, o jovem recruta gritou para os companheiros que quase tinham cedido ao medo e pensado em fugir. Parado bem diante das portas imponentes, Ian explicou em voz baixa, mas firme, que seria impossível abri-las sozinho. E justamente por isso cada pessoa ali era essencial para que seu plano desesperado funcionasse. De acordo com o plano detalhado que eles tinham criado, a única forma de sair do dormitório sufocante e alcançar o prédio isolado do banheiro era destravar e empurrar aquelas pesadas portas duplas que bloqueavam o caminho. Mas para abrir as portas sem causar um desastre, os fugitivos precisariam pisar exatamente em 2 pontos de pressão no chão, cada um essencial para ativar o mecanismo escondido nas paredes. Assim que o sistema oculto ativasse as portas que eles precisavam atravessar, um deles teria que ficar para trás, pressionando o interruptor interno com toda a força para manter a passagem aberta. Na fase seguinte da fuga daquele complexo parecido com uma fortaleza, 2 outros recrutas teriam que entrar rapidamente e acionar o interruptor externo, garantindo que os demais pudessem atravessar antes que as portas se fechassem novamente. Ian entendia perfeitamente que escapar sozinho era impossível. Roman, já tenso, perguntou a Jake em voz baixa se ele estava pronto, prometendo dar o sinal no momento certo e ajudar sem hesitar. Com as botas firmemente posicionadas nos quadrados marcados no chão de pedra fria, os participantes daquela tentativa desesperada prenderam a respiração, esperando que as antigas portas respondessem ao esforço coordenado. Alguns segundos agonizantes passaram em silêncio absoluto, mas as gigantescas portas de saída continuaram completamente imóveis, como se zombassem dos 4 jovens que aguardavam com crescente nervosismo. Então, finalmente, com um forte rangido que ecoou pelo corredor, as portas começaram a se mover. Aqueles que desejavam liberdade com tanta força finalmente conseguiram, as enormes portas se abriram lentamente, revelando uma passagem para o desconhecido. Sem hesitar, Ian avançou primeiro e chamou Todd para segui-lo logo atrás. Roman e Jake ficaram no interruptor, embora Roman quisesse saber por quanto tempo teriam que continuar naquela posição vulnerável. Confiante e determinado, o recruta 974, Ian, nem sequer olhou para trás. Apenas disse que enviaria um sinal claro quando o caminho estivesse seguro. Depois que Ian desapareceu no interior escuro, a entrada ficou completamente vazia e mergulhada em sombras, e aquele silêncio pesado começou a incomodar os 3 recrutas que ficaram para trás. Roman encarava o corredor escuro à frente, com a mandíbula apertada enquanto o tempo passava sem nenhum sinal de Ian. A ausência de qualquer aviso começou a abalar sua confiança. O silêncio parecia interminável,
pesado e sufocante, enquanto a escuridão ao redor parecia viva, envolvendo os três que tremiam entre a esperança de liberdade e o medo de traição. De repente, sem aviso, as portas pesadas se fecharam com um estrondo ensurdecedor, ecoando como um tiro e destruindo as expectativas de Roman. Furioso e humilhado, Roman bateu o punho enorme contra a porta vermelha, gritando insultos contra Ian e acusando de traição com uma voz cheia de raiva. Golpeando a porta repetidamente com as duas mãos, Roman declarou que Ian provavelmente pretendia abandoná-los desde o começo, suas palavras carregadas de orgulho ferido e desconfiança. Lembrando da expressão de Ian antes, Roman praguejou baixinho, culpando a si mesmo por não perceber os sinais, até que uma voz familiar interrompeu seus pensamentos, Ian chamando urgentemente para que ele o seguisse. Aproximando-se da pequena fresta entre as duas portas, Roman tentou enxergar na escuridão e percebeu que a voz que ecoava dali só podia ser de Ian. Do outro lado, a silhueta escura do recruta 274 apareceu brevemente, lembrando Roman de quando ele havia pedido que esperasse com paciência. No instante seguinte, as portas rangendo se abriram outra vez, e a figura séria de Ian apareceu diante deles, claramente tendo ouvido a acusação amarga de Roman. Manchas de sangue cobriam as roupas de Ian, deixando todos alarmados. Eles perguntaram imediatamente o que tinha acontecido e onde estava Todd. Calmamente, Ian pediu que se acalmassem e explicou que um imprevisto tinha atrasado tudo. O jovem admitiu que pretendia apenas colocar um agente sonífero na isca para neutralizar a ameaça, mas o plano tinha falhado completamente, deixando Roman ainda mais surpreso. Avançando com cautela, o grupo logo encontrou o enorme corpo de um lobo caído no chão. Sua boca aberta revelava presas gigantes que mostravam o quão violento tinha sido o confronto. Ian explicou que a criatura tinha sido muito mais problemática do que esperava, forçando uma luta brutal. Mesmo assim, ignorou a surpresa de Roman com o tamanho do animal e disse para continuarem andando. Depois de avançarem por algum tempo, os três fugitivos finalmente chegaram ao prédio abandonado do banheiro. Para alívio deles, até aquele ponto tudo ainda seguia o plano de Ian. Por uma pequena abertura que Ian tinha feito antes na parede quebrada da construção, eles conseguiram olhar para fora e ver o mundo além do campo de treinamento. Já era noite. O sol tinha desaparecido há muito tempo, e o terreno parecia vazio, com as copas das árvores engolidas pela escuridão. Mas o chão parecia estranho, mexendo levemente em alguns pontos. Então, de repente, uma mão humana surgiu debaixo da terra, levantando-se e fazendo os fugitivos gritarem de susto. Ian, que tinha sido o primeiro a sair, observou os arredores com atenção para confirmar que estavam na direção correta. Enquanto isso, Roman gritou para Todd e Jake puxarem o corpo completamente para fora da terra instável. Subindo até o topo de uma colina próxima, Ian observou a paisagem em busca de qualquer sinal de perseguição. Por enquanto não havia nada. Mesmo assim, Roman se aproximou preocupado com a facilidade da fuga. O recruta 274 não conseguia tirar os olhos da paisagem impressionante diante deles. Ele acreditava que já tinham ganhado tempo suficiente para se afastar dos perseguidores, apesar das dúvidas de Roman. Quase hipnotizado pelas estrelas brilhando no céu, ele continuou olhando para cima, comentando calmamente quanto tempo já tinha passado desde que fugiram do complexo. Ao redor deles havia uma grande floresta cercada por montanhas. Ian respirou fundo, percebendo quanto tempo fazia que não respirava um ar livre da pressão sufocante do campo de treinamento. Com os três companheiros atrás dele, Roman perguntou se tudo realmente terminaria quando deixassem aquele lugar. Mas Ian respondeu com firmeza que não relaxassem, aquilo era apenas o começo. Observando o terreno com um olhar calculista, o jovem parecia cheio de confiança, convencido de que aquela liberdade frágil era apenas o início de uma luta muito maior. Lembrando do pingente que tinha encontrado antes, Ian o tirou cuidadosamente de dentro das roupas e ficou olhando para ele em silêncio, hesitando antes de abri-lo. Finalmente ele abriu o objeto precioso e viu dentro a foto familiar dele ao lado da família, despertando lembranças de um passado que ele queria recuperar através daquela jornada perigosa. A verdadeira jornada deles estava começando naquele momento. Mas tempo era algo que eles não tinham, então Ian decidiu explicar tudo de forma clara e rápida, pedindo que os outros prestassem muita atenção.
Os fugitivos agora estavam dentro da enorme Atrian Forest, cheia de gigantescas sequoias que cresciam nas regiões montanhosas do norte do Império. Usando pequenos objetos como marcadores improvisados para mostrar sua estratégia, Ian indicou que estavam no centro da floresta e calculou que poderiam sair dela em 2 dias. Roman, porém, sugeriu que ficassem escondidos ali. Roman disse que as sequoias gigantes poderiam servir como cobertura ou ponto de observação para resgate. Ian reconheceu que a ideia fazia sentido, mas lembrou dos monstros que supostamente viviam entre aquelas árvores enormes. Ian também tinha certeza de que a organização já tinha enviado grupos de busca, e que era apenas questão de tempo até a floresta ecoar com os passos dos caçadores atrás deles. Segundo seus cálculos, o grupo de perseguição teria cerca de 20 membros treinados. Se fossem cercados por aquela força, a tentativa de liberdade deles acabaria rapidamente. Restava apenas uma estratégia para aumentar as chances. Eles precisariam se separar, forçando os perseguidores a se dividirem também. Assim cada um teria mais chances de enfrentar grupos menores. Roman ficou irritado ao perceber o que isso significava. Como o recruta de maior nível entre eles, provavelmente seria usado como a principal isca, já que os perseguidores priorizariam capturá-lo. Ian encarou Roman diretamente e admitiu que o perigo era real. Ele deixou claro que ninguém queria ser isca, e que apenas cautela e precisão decidiriam quem sobreviveria. Os outros companheiros trocaram olhares nervosos enquanto Ian concluía com firmeza que permanecer juntos significaria a morte certa. Aquela estratégia dura não era crueldade, era simplesmente necessária. Depois de lançar um olhar longo e penetrante sobre cada um de seus companheiros exaustos, o recruta 974 falou em um tom firme, mas urgente, propondo que todos se separassem em direções diferentes para evitar serem capturados novamente. Em seguida ele fez uma pausa de propósito, deixando o peso do plano se instalar enquanto esperava que alguém levantasse alguma dúvida ou objeção. Os movimentos sutis, mas decisivos, de Ian não passaram despercebidos pelos olhos sempre atentos de seu companheiro aparentemente onisciente, Roman, que franziu a testa confuso, incomodado por uma única inconsistência que não conseguia explicar. Com um gesto rápido, ele apontou para o tabuleiro improvisado apoiado na grama úmida, o verdadeiro plano da fuga desesperada deles, e bateu de leve nos números gravados em cada peça entalhada. Com o semblante abatido, Roman analisou a peça que lhe havia sido designada e fez uma careta, reclamando amargamente de por que o destino tinha marcado apenas o seu token com uma inscrição tão sombria e desagradável. Acima deles, as estrelas continuavam sua vigília silenciosa, brilhando frias no vasto céu noturno. Ian, vendo que ninguém mais tinha perguntas, incentivou o grupo a seguir em frente, algo que irritou Roman, já que sua dúvida ainda não tinha sido respondida. O recruta veterano soltou um agradecimento duro e meio contrariado para Ian, que apenas escutou em silêncio, mantendo a calma e lançando um rápido olhar de lado. Enquanto isso, um dos assistentes que havia fugido junto com eles admitiu abertamente que, sem a liderança de Ian, jamais teriam escapado daquele destacamento que eles descreviam como um verdadeiro inferno vivo. Abaixando o capuz, o jovem de cabelos loiros com o olho esquerdo vazio revelou seu rosto cheio de cicatrizes ao ar da noite e jurou solenemente que um dia retribuiria Ian, dizendo em voz baixa que esperava ainda ser lembrado quando seus caminhos inevitavelmente se cruzassem de novo. Ian observou aquele companheiro ocasional com grande seriedade, lembrando que o nome do jovem era Jake e pensando, com um leve arrependimento, que um dia o havia considerado apenas mais um recruta comum. Mesmo com o rosto estranhamente sem expressão, Ian percebeu que havia algo mais por trás daquela máscara impassível, acreditando que devia existir um motivo forte o bastante para levá-lo a arriscar a própria vida em uma aposta tão perigosa. Roman interrompeu de repente, zombando que aquele não era momento para promessas sentimentais, já que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de voltar a se reunir com o grupo. A declaração direta surpreendeu visivelmente Ian, o líder relutante da fuga. Ian comentou de forma seca que seu companheiro veterano era um capitão capaz, mas tão frio emocionalmente que até mesmo o recruta 12 não conseguiu esconder sua silenciosa decepção diante de tamanha indiferença. Convencido de que não haveria mais nada a discutir caso voltassem a se encontrar, Roman sugeriu de forma curta que eles simplesmente se separassem logo e focassem apenas em escapar sem criar mais complicações.
Piscando com os olhos arregalados diante do absurdo da situação, Ian sentiu um cansaço estranho, como se fosse mais velho do que realmente era, e por um momento passou a ver seu companheiro mais velho como um caso perdido, um pensamento que até ele mesmo achou surpreendente. Unidos pela aposta em comum na liberdade e pelo desejo desesperado de se libertarem, o grupo acabou admitindo que, pelo menos naquele momento, a posição pragmática de Roman era a escolha mais sensata. Formando um círculo fechado, quase como se estivessem fazendo um juramento silencioso sob o céu estrelado, os fugitivos ouviram com atenção enquanto Ian declarou que, pela própria segurança de todos, eles nunca deveriam se encontrar novamente. Momentos depois, a clareira da floresta estava estranhamente vazia. Os fugitivos já haviam desaparecido na escuridão, enquanto Ian avançava com determinação implacável, abrindo caminho pela vegetação densa. Ele disparou à frente, com o coração batendo forte, imaginando que seus companheiros espalhados também estivessem correndo pela noite com o mesmo desespero em direção à frágil promessa de liberdade. Uma luz feroz surgiu em seus olhos enquanto o jovem continuava avançando, cada passo impulsionado por uma determinação inabalável de conquistar a vida livre que tanto desejava. Decidido a garantir esse futuro custasse o que custasse, ele resolveu invocar o poderoso poder conhecido como Divine Breath of the Dragon. A técnica revitalizante percorreu o corpo de Ian, enchendo seus membros com uma vitalidade quase sobrenatural e tornando seus movimentos rápidos como relâmpagos enquanto ele atravessava a floresta com facilidade. Para aumentar ainda mais sua velocidade, ele ativou a habilidade etérea chamada Vindir's Wings, convocando uma corrente invisível que deixava seu corpo leve de forma quase antinatural. Rastros dourados ficaram marcados no ar enquanto ele subia em velocidade relâmpago, brilhando brevemente no gigantesco sequoia que ele escalou antes de desaparecerem na noite. Empoleirado no topo da árvore colossal, Ian observou a floresta ao entardecer lá embaixo, fascinado pela beleza quase assustadora e pelas pequenas luzes misteriosas que piscavam entre as sombras. Mas por trás daquela aparência tranquila, seu próprio corpo o traía. Cada respiração vinha irregular, e seu peito se apertava dolorosamente conforme o esforço começava a cobrar seu preço. Com controle técnico e disciplinado, ele compensou os canais de mana defeituosos em seu torso, vasos sanguíneos imperfeitos que resistiam ao fluxo de poder, forçando-os a funcionar mesmo contra a própria natureza. Esse jovem peculiar entendia com clareza desconfortável que não podia esperar nenhuma ajuda real de crianças ingênuas que não tinham força nem determinação. Ainda vestindo roupas rasgadas e sujas depois da batalha intensa, ele olhou para o próprio estado desleixado com sinceridade cruel, pensando que não era menos lamentável do que aqueles que julgava em silêncio. Como comandante da Fifth Special Forces Unit, reverenciado como um deus da perseguição, do assassinato e da espionagem, ele nutria um interesse calculado nas habilidades dela, totalmente decidido a descobrir até onde ia o verdadeiro poder dela. Dentro da enorme fortaleza, figuras subiam os degraus de pedra em meio a murmúrios inquietos, comentando sobre o silêncio prolongado do esquadrão de perseguição e insistindo que os fugitivos precisavam ser capturados sem demora. Mentores vestidos com uniformes carmesim caminhavam pelos corredores escuros, expressando ansiosamente a esperança de que os fugitivos fossem capturados rapidamente, de preferência antes que o infame instrutor louco voltasse do palácio. E justamente naquele momento, o mesmo instrutor insano havia retornado. Sem aviso, ele colocou as mãos nos ombros de um guarda desprevenido, deixando claro que algo muito sério estava prestes a acontecer. Um mentor aterrorizado lançou um olhar rápido para seu superior e gaguejou com a voz trêmula, apressando-se em dizer que suas palavras anteriores tinham sido apenas um lapso. A leve alegria artificial do instrutor-chefe Damian desapareceu instantaneamente, substituída por um olhar penetrante que se fixou no subordinado culpado como um predador observando sua presa. Então os lábios de Damian se curvaram em um sorriso tão estranhamente agradável que aqueles que o conheciam sabiam que aquilo só significava sofrimento para o azarado diante dele. Fingindo tranquilizar a situação, ele tentou dar um tapinha no ombro do instrutor recruta, pedindo que respirasse com calma enquanto dizia suavemente que estava tudo bem e que mal-entendidos eram naturais. Enquanto passavam pelas colunas gigantes, o instrutor continuava falando sem parar, pedindo desculpas e tentando explicar seu erro, enquanto Damian lembrava friamente do comentário imprudente sobre presenciar pessoalmente a ira do imperador.
Guardas interromperam de repente a retirada silenciosa do instrutor, e Damian levou o culpado pessoalmente, interrogando-o sobre a recente chamada dos recrutas e comentando como aquilo tinha sido estranhamente difícil. O subordinado tremendo insistia que o esquadrão de perseguição logo capturaria os fugitivos. Com um sorriso sem qualquer calor, Damian perguntou exatamente como essa captura seria feita, enquanto o subordinado, nervoso, olhava em direção ao instrutor-chefe da organização em busca de orientação. A pergunta, simples na aparência, parecia completamente incompreensível para o subordinado confuso, e essa confusão só aumentava ainda mais o perigo em que ele estava. Desta vez, o olhar de Damian mudou para algo claramente maligno, suas pupilas brilhando com uma mistura assustadora de loucura e prazer cruel. Sem aviso, a mão esquerda do instrutor-chefe avançou e agarrou firmemente o ombro do mentor desprevenido com uma rapidez assustadora. A força daquele movimento calculado torceu grotescamente as pernas do mentor, fazendo-o cair no chão de pedra como um monte quebrado. Contorcendo-se de dor extrema, o homem caído segurava seus membros destruídos enquanto Damian o repreendia friamente por não ter previsto a escavação cuidadosa do túnel feita pelos recrutas e a fuga. Os guardas vestidos de branco ouviram seu superior acusar a equipe de ter ignorado a escavação secreta de uma passagem e o roubo de suprimentos essenciais que tornaram possível a fuga dos fugitivos. Mesmo com a dor ardendo pelo corpo, o instrutor ferido ergueu o olhar desesperado e implorou por uma última chance de se redimir. Em resposta, o líder furioso o esmagou sob a bota, pressionando sem piedade e arrancando um grito cru de agonia. Com uma expressão fria e indiferente como aço no inverno, Damian declarou que seus subordinados já tinham desperdiçado todas as oportunidades que lhes foram dadas. Enquanto a dor insuportável atravessava seu corpo, o mentor implorava apenas por libertação. E naquele momento parecia que não era mais apenas Damian olhando para ele, mas algo demoníaco que já sabia quem era o verdadeiro responsável por todo aquele desastre. Virando-se após a própria brutalidade, o instrutor-chefe ordenou calmamente a um guarda de uniforme branco que chamasse os líderes dos esquadrões de perseguição para se apresentarem diretamente a ele. Manchas vermelho escuras marcavam o chão de pedra enquanto Damian jurava com frieza que, a partir de agora, observaria cada detalhe, especialmente os movimentos e as ambições dos recrutas. Enquanto refletia sobre o mais recente grupo de recrutas designados para sua organização implacável, os lábios do instrutor-chefe se curvaram levemente. Entre eles havia alguns indivíduos particularmente interessantes, e ele quase se sentia impaciente ao imaginar lidar pessoalmente com eles. Uma névoa densa continuava dominando a Trian Forest, espalhando-se como uma maré viva pela vegetação e, sem querer, protegendo os garotos em fuga. Enquanto isso, o Pursuit Squad Number 3 avançava rapidamente pela névoa em busca ativa dos 4 desertores. Usando botas reforçadas feitas para terrenos difíceis, os perseguidores abriam caminho direto pela mata, esmagando samambaias e achatando a grama sob seus passos disciplinados. Como todos os agentes leais da organização, esses homens escondiam suas identidades atrás das máscaras vermelhas características, um símbolo sombrio que causava medo em qualquer um que as visse. O líder do esquadrão, que ia na frente, levantou de repente a mão esquerda em um gesto silencioso, mas firme, ordenando que seus 2 subordinados parassem imediatamente. Os 3 pararam ao lado de uma árvore gigantesca. Enquanto os mais jovens comentavam que os rastros dos fugitivos tinham desaparecido na floresta, o líder removeu calmamente sua máscara vermelha e descartou a preocupação deles, dizendo que a perseguição estava indo perfeitamente. Kelly, comandante do Pursuit Squad Number 3, lançou um olhar pensativo para seus homens e perguntou se eles não achavam estranho que a operação estivesse avançando com tanta facilidade. Shael sugeriu que a facilidade era porque eles estavam apenas perseguindo o Recruit 974, enquanto André comentou que o tom do capitão parecia revelar suspeitas mais profundas que ele não queria dizer em voz alta. Mesmo seguindo um rastro claro em uma direção, várias pegadas diferentes de repente se separavam naquele ponto, indicando um caminho alternativo menos óbvio. Os olhos atentos de Kelly notaram um pedaço de tecido rasgado preso em um galho baixo, e ele imediatamente entendeu o desespero do fugitivo para escapar a qualquer custo. Shael e André trocaram olhares cúmplices, brincando que o capitão suspeitava tanto de tudo que nem devia ter tempo para a própria namorada, um comentário que claramente não o divertiu.
Kelly olhou para a frente com um cansaço visível. Seus instintos alertavam que algo estava errado, mas ele não conseguia dizer se era perigo real ou apenas coisa da cabeça dele. Aquela sensação incômoda continuava grudada nele, mas ele não percebeu os fios finos e quase invisíveis de luz estendidos discretamente entre as árvores ao redor. Os três homens ficaram ali sob a enorme árvore, tentando entender os sinais contraditórios, enquanto a névoa cada vez mais densa se enrolava ao redor deles como um predador silencioso. Quebrando o silêncio tenso, Kelly ordenou que priorizassem capturar Ian antes que ele usasse o terreno para desaparecer ainda mais fundo na floresta, e seus subordinados confirmaram imediatamente. Shael comentou com confiança que capturar apenas Ian deveria ser simples, embora Roman pudesse complicar as coisas. Já André descartou Roman dizendo que ele era apenas o recruit number 12, apesar da posição dele. Enquanto André continuava perguntando sobre os recrutas, ele não percebeu a aparição repentina atrás dele de uma figura vestida de azul, com os olhos queimando de intensidade. Antes que o membro da perseguição terminasse de falar, uma força invisível o agarrou por trás e o puxou violentamente para cima, em direção às copas das árvores. As folhas da árvore gigantesca se agitaram de forma estranha, sussurrando com o vento e os galhos sobre os dois homens que agora estavam sozinhos lá embaixo. O parceiro dele se virou confuso para falar com André e perguntar o número do recruta, apenas para perceber que o espaço à sua frente estava assustadoramente vazio. Olhando ao redor da floresta em alerta, Shael não percebeu a silhueta masculina que surgia silenciosamente atrás de um tronco, segurando uma lâmina brilhando na mão. A névoa sufocante e as árvores gigantes testemunharam em silêncio enquanto dois membros do grupo de busca desapareciam sem que um único grito ecoasse pela floresta. O assassino enigmático que havia eliminado seus oponentes com precisão calculada sabia que restava apenas um adversário para lidar. Irritado com o que considerava a conversa descuidada, Kelly resmungou que seus subordinados estavam agindo como se estivessem em um passeio, esquecendo que os desertores poderiam fugir só ao ouvir suas vozes. Virando-se bruscamente, o líder do esquadrão começou a chamar os nomes de seus companheiros que haviam desaparecido de forma inexplicável em poucos instantes. Dois homens tinham sumido sem deixar qualquer rastro na clareira, algo tão rápido e silencioso que parecia impossível de explicar. De repente, redes longas e luminosas de luz apareceram no ar, revelando uma verdade terrível que confirmava o pressentimento que o capitão tinha antes. Agora completamente sozinho depois do desaparecimento dos subordinados, Kelly se recusou a sentir medo, convencendo a si mesmo de que nem mesmo o recruit number 12 poderia derrotar um instrutor do nível dele. Enquanto pensava no recruit 974, Kelly não percebeu uma mão silenciosa se estendendo em sua direção através da névoa girando ao redor. Um fio extremamente fino de luz brilhante cortou o ar imóvel em um arco mortal, atacando com intenção letal para fazer mais uma vítima da emboscada na floresta. Kelly reagiu instantaneamente, saltando para cima enquanto seus instintos e treinamento assumiam o controle, contra-atacando com um poderoso chute giratório que rasgou a névoa. Logo em seguida, ele balançou sua lâmina com uma força tremenda, cortando o tronco de uma árvore grossa à sua frente em uma demonstração impressionante de poder. Com o rosto tomado pela fúria, Kelly rosnou para o vazio, avisando que esse tipo de truque não funcionaria uma terceira vez. Mas no instante seguinte, um atacante escondido lançou uma corda ao redor do pescoço de Kelly, apertando sem piedade enquanto ele deixava cair a arma e tentava desesperadamente soltar o laço. A corda mortal estava presa no alto de um galho forte, e o capitão infeliz se debatia impotente enquanto o laço apertava com precisão brutal. O jovem agente enviado pelos instrutores sentiu um medo enorme, percebendo tarde demais que não havia salvação, lembrando das pegadas falsas e do pedaço de tecido deixado para trás. Essas pistas não foram acidentais, eram armadilhas cuidadosamente planejadas por um estrategista invisível. Escondido da vista, o caçador misterioso tinha preparado meticulosamente aquela armadilha mortal com antecedência, feita especialmente para o esquadrão de perseguição. Ainda tentando segurar o próprio pescoço sufocado, Kelly lutava para entender como ele e seus homens tinham caído na estratégia do recruit 974. Segurando firme a corda esticada, Ian ouviu friamente a lembrança da arrogância de Kelly, que antes tinha dito que nenhum recruta poderia derrotar um esquadrão de perseguição.
Incapaz de cumprir sua missão de capturar os fugitivos, Kelly se debatia fracamente e chamava em vão por seus subordinados desaparecidos. A luta violenta durou apenas mais alguns instantes antes que o silêncio voltasse à clareira, junto com a completa aniquilação do Pursuit Squad Number 3. A névoa pálida continuou se espalhando pela floresta sem parar, engolindo árvores e sombras em seu domínio silencioso. A lâmina caída de Kelly chamou a atenção de Ian, e ao perceber a qualidade da arma, ele decidiu pegá-la para aumentar suas chances de sobrevivência. Ian sabia que dominar aquela arma não seria fácil, mas acreditava que com a técnica certa poderia usá-la bem em confrontos futuros. Uma expressão firme e determinada se formou no rosto do jovem fugitivo, refletindo sua decisão de escapar da floresta antes que a névoa que o escondia desaparecesse. Observando o cenário depois da batalha, Ian viu uma árvore próxima manchada com o sangue escuro de seus perseguidores, tingindo tanto a casca quanto as folhas. O cheiro metálico daquele sangue pairava pesado no ar, algo que certamente traria cães de caça treinados que acabariam seguindo o rastro até aquele lugar. Sem perder tempo, ele esmagou e espalhou sobre si mesmo a forte grama ciro, tentando mascarar seu cheiro e dificultar qualquer perseguição. Ian sabia muito bem que o fruto daquela planta era tóxico e que as folhas verdes tinham um cheiro forte e irritante, mas mesmo assim suportou o desconforto, porque sabia que sobreviver exigia riscos calculados. Para aperfeiçoar ainda mais sua camuflagem, o recruta em fuga decidiu rasgar a grama silo de cheiro forte em pequenos pedaços e espalhá-la por toda a pele exposta e pelas roupas, garantindo que nenhum traço de seu cheiro natural permanecesse no ar. Até mesmo cães de caça treinados odiavam o odor forte daquela planta. Com aquele cheiro grudado nele, Ian tinha certeza de que nenhum animal conseguiria distinguir sua presença dentro da imensa floresta, tornando qualquer tentativa de rastreamento inútil. O tempo pressionava sem piedade, porque a noite estava chegando ao fim. E quando o dia nascesse, mesmo com suas redes e armadilhas cuidadosamente preparadas, se esconder de verdade se tornaria quase impossível. De repente, Ian sentiu algo estranho na quietude da floresta e estreitou os olhos com desconfiança. Ao longe, uma coluna de fumaça negra subia em espiral para o céu escuro, como se algo tivesse sido incendiado de propósito. Saltando para um galho alto para ter uma visão melhor, Ian avistou Jake e Todd à frente, agindo de forma imprudente enquanto acendiam uma fogueira, algo que nenhum esquadrão de perseguição faria durante uma busca por fugitivos. Enquanto observava a fumaça subindo e se torcendo no céu, um pensamento novo e inquietante começou a surgir na mente do recruta fugitivo. Não, ele disse friamente a si mesmo, aquilo não era problema dele, os dois tinham concordado em servir como isca, e se a imprudência deles atraísse atenção, isso apenas desviaria o perigo para longe dele. Mas então, sem querer, uma lembrança voltou à sua mente, um momento antes de se separarem na floresta, quando ficaram em círculo sob as árvores e prometeram nunca mais se encontrar. Abandonando sua própria lógica fria, Ian se lançou da árvore com velocidade explosiva e correu em direção aos dois tolos ao longe, sua decisão superando qualquer cálculo racional. Enquanto avançava teimosamente em direção à fumaça, Ian percebeu que manter os outros desertores vivos ainda tinha vantagem estratégica para ele. Suas pernas dispararam com força elétrica, os músculos tensos como molas, enquanto ele corria para alcançá-los antes que os perseguidores chegassem até a fogueira descuidada. Um arrepio repentino percorreu a espinha de Ian com a brutalidade daquela aceleração, e naquele breve instante ele sentiu uma presença ameaçadora surgindo atrás dele. Parando no meio do movimento, o jovem reconheceu imediatamente aquela sensação, era o mesmo contato sufocante com a morte que ele já tinha sentido em inúmeras batalhas. Percebendo tarde demais que olhos invisíveis o estavam observando, Ian sentiu a aura opressiva de algo enorme e serpentino, como se uma cobra gigantesca estivesse pronta para atacar. O predador monstruoso abriu suas enormes mandíbulas, e por um instante parecia que o destino do fugitivo já estava selado. Mas quando uma voz calma comentou com diversão que era bom que Ian tivesse sido capturado, seus olhos se arregalaram de choque, porque esse resultado nunca tinha passado pela mente dele. Quando o olhar de Ian se voltou para uma pequena borboleta pousada ali perto, a voz invisível continuou, confessando que achava Ian interessante desde o primeiro momento em que se encontraram.
Pousada delicadamente sobre a grama verde, a pequena borboleta amarela batia suas asas frágeis enquanto o estranho, fingindo decepção, comentava que Ian nunca havia mostrado seu verdadeiro eu. No meio daquele discurso estranho e provocador, uma rajada violenta, parecida com um pequeno tufão, passou ao lado de Ian, obrigando-o a se virar rapidamente para a origem. Atrás dele não estava uma serpente, mas sim a figura sorridente de Chief Instructor Damian, cujos olhos penetrantes brilhavam com uma clareza perturbadora. Já fazia algum tempo desde que Damian tinha visto Recruit 974, e Ian também não conseguia entender por que seu mentor havia aparecido pessoalmente naquela floresta remota. Os olhos violetas de Ian se fixaram em Damian com total desconfiança, sem acreditar nem no sorriso amigável do instrutor nem nas palavras suaves que o acompanhavam. Enquanto a fumaça negra se dissipava no ar, um fenômeno estranho parecido com relâmpagos tremulantes cruzava o céu escuro acima das copas da floresta. Na clareira silenciosa estavam apenas o recruta fugitivo Ian e Chief Instructor Damian, que parecia quase divertido com o espetáculo ousado que os garotos tinham criado. Ian continuou encarando intensamente seu oponente formidável, desejando desesperadamente escapar e amaldiçoando o destino cruel que os colocou frente a frente. Perdido em pensamentos turbulentos, Ian tentava entender como tudo tinha dado tão errado e como Damian tinha chegado até ele com uma precisão tão absurda. Antes de iniciar sua fuga, Ian tinha certeza de que o retorno de seu mentor ao esquadrão demoraria muito mais. Ele até tinha ouvido rumores de que Damian havia causado problemas dentro do Imperial Palace e tinha sido brevemente preso, o que tornava sua presença ali ainda mais inexplicável. Uma percepção assustadora atingiu o jovem que buscava a liberdade, talvez suas próprias ações tivessem alterado de forma significativa o futuro daquele mundo. A lembrança de seu encontro com Roman, o 12th Recruit, voltou com força à mente de Ian. Será que sua interferência tinha realmente mudado o destino? Lembrando de seus encontros com Lorena Beowulf, Roman e os outros recrutas, Ian concluiu que não tinha feito nada diretamente para influenciar o caminho de Damian. Mesmo assim, do ponto de vista dele, pequenas rachaduras começaram a surgir na realidade, fissuras que ele nunca tinha visto antes. Com o acúmulo dessas mudanças, o futuro que antes parecia predestinado agora parecia completamente destruído. Os pensamentos de Ian foram interrompidos quando Damian perguntou com sarcasmo se ele pretendia jogar outra toupeira ou talvez um rato dessa vez, fazendo referência a um incidente anterior. Naquele momento, Ian entendeu com amargura que o resgate tinha falhado exatamente como ele temia, eles tinham sido pegos. Lembrando da toupeira que havia aparecido perto de Roman antes, Damian criticou Ian por ousar fugir, como se ele alguma vez tivesse duvidado que poderia capturá-los novamente. Mesmo assim, Damian admitiu surpresa por o novo recruta ter deixado a toupeira escapar tão facilmente diante de Roman, e naquele breve instante a velocidade de reação extraordinária do cadete chegou a impressionar o mentor que observava de cima. Foi justamente essa curiosidade, descobrir o que realmente tinha acontecido, que fez o líder da organização voltar às pressas para seu posto. Lembrando de Roman caído no chão depois de bater contra a toupeira, Damian comentou com cinismo que aquele lugar só servia mesmo para vermes. Os outros recrutas que tinham presenciado aquilo permaneceram gravados em sua memória como observadores silenciosos daquela cena caótica. Entre eles estava Recruit 974, o próprio Ian, cujo olhar sem piscar alternava entre Damian e Roman. Mesmo naquele momento, Damian já tinha percebido que entre aqueles recrutas havia alguém particularmente interessante e imprevisível. Agora, olhando para o homem diante dele, Ian refletia de forma sombria sobre a sequência de eventos que levou àquele confronto perigoso. Ele amaldiçoou sua própria imprudência. Não tinha ideia de quanto o futuro tinha mudado, mas naquele momento tudo parecia ter dado errado da pior forma possível. Mesmo sem saber como aquilo terminaria, o homem diante dele estava destinado a se tornar uma das lendárias Three Swords of the Continent.